Boa noite a todos. É muito bom ter os irmãos aqui conosco. Eu não sei de você, mas tem certos louvores que mexem comigo. E esses últimos dois são fortes porque refletem a nossa carência, a nossa necessidade, a nossa dependência por Deus e ao mesmo tempo a tremenda graça que Ele derrama em nossas vidas. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis. Na verdade, eu esqueci, nós, como sempre, vamos fazer a nossa leitura da afirmação ou confissão de fé quanto à palavra de Deus. Então, pegue aí a sua Bíblia e vamos recitar juntos o que vai passar aqui no telão. Esta é a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus, é a verdade e não contém erro. Ela tem autoridade sobre todos, em todo lugar e em todo momento. Hoje o meu coração está pronto para se submeter à autoridade de Deus. Por meio de sua graça, aplicarei sua palavra na minha vida. Continuarei alicerçado na verdade de Deus para a sua glória. Eu jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. Amém. Hoje à noite nós estaremos em Gênesis capítulo 30. Antes de ler o trecho, queria só fazer alguns comentários como introdução. Me parece ser da natureza humana esse desejo de promover a si mesmo. Nós somos frequentemente impulsionados pela autopreservação e a autopromoção. Pensamentos como eu, em primeiro lugar, este cara sou eu sou a última bolacha do pacote, né? A ideia de que eu mereço a atenção de alguém, que eu sou digno de alguma coisa. Tem dois desenhos aqui que eu coloquei que refletem um pouco essa atitude. É um desenho muito antigo de Charlie Brown e Lucy. Lucy diz: não me interessa se gostam de mim ou não. Eu gosto de mim mesma e é isso que importa. Uma filosofia predominante na cultura de hoje. Já esse rapazinho diz: odeio quando vou abraçar uma pessoa linda e bato a cara no espelho. Esperar um minutinho para vocês entenderem. A psicologia moderna afirma que um dos maiores problemas do ser humano é que ele não ama a si mesmo o suficiente. Infelizmente, essa é uma das maiores mentiras que o diabo tem nos contado e que a humanidade, de uma forma abrangente, tem engolida. Nosso maior problema não é que nós não amamos a nós mesmos o suficiente, mas a verdade é que nós amamos a nós mesmos demasiadamente. Quando nos tornamos novas criaturas em Cristo, quando abraçamos a fé em Jesus Cristo, essa realidade deve mudar. O quebrantamento deve nos levar à humildade. E ao invés de procurar os nossos próprios interesses, nós devemos buscar aquilo que é importante para o coração de Deus. Mas infelizmente nós falhamos com frequência. Diariamente nós nos deparamos com os mesmos pecados, o mesmo orgulho. E a maioria de nós tem a tendência de buscar seu próprio desejo egoísta
e querer controlar cada detalhe de sua vida. Mas graças a Deus, que Deus é misericordioso conosco, não é verdade? Graças a Deus que, mesmo quando nós falhamos em nossa fidelidade para com Deus, Ele continua sendo fiel. Ou como diz o cântico, Ele continua sendo bom. Por quê? Porque Ele não pode negar-se a si mesmo, é o que diz as Escrituras. Ele é fiel, Ele sempre cumprirá aquilo que diz, Ele jamais mudará. E até agora, na história de Jacó, nós temos visto um homem manipulador, um homem orgulhoso, um homem apenas interessado em si mesmo. E mesmo quando ele fez um voto para Deus ali em Betel, o voto dele foi condicional. E tinha a ver com os seus próprios desejos egoístas e não com a vontade de Deus na sua vida. Mas mesmo assim, Deus continuou a abençoá-lo. Para muitas pessoas isso é curioso. Como Deus abençoou um homem imperfeito, um homem que falhou constantemente. Quando a tensão aumentou entre Labão e Jacó, como foi visto na semana passada, a ficha finalmente caiu para Jacó. Ele finalmente reconheceu que Deus havia estado presente em sua vida. E mesmo que Jacó demonstrou uma fé relutante, Deus ainda permaneceu fiel com ele. Então, hoje à noite, na verdade, nós vamos ver uma parte do capítulo 30 e uma parte do capítulo 31. Então, nós vamos começar no capítulo 30, versículos 25 ao 43. 25 ao 43. Semana passada, creio que vocês terminaram no versículo 24. Então diz assim a palavra de Deus: depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra. Dê-me os meus filhos e as mulheres pelas quais trabalhei para o Senhor e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira o servi. Labão lhe respondeu: se puder me fazer este favor, peço que fique comigo. Descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. E Labão continuou: fixe o seu salário que eu pagarei. Então Jacó disse: o Senhor sabe como tenho trabalhado e como cuidei de seu gado, porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentado grandemente, e o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Mas quando vou começar a trabalhar, também por minha própria casa? Labão perguntou a Jacó: quanto você quer que eu lhe dê? Jacó respondeu: não precisa me dar nada, voltarei a apacentar e a guardar o seu rebanho, se o Senhor concordar com isto. Passarei hoje por todo o rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, e todos os cordeiros negros, e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isso será o meu salário. Assim a minha justiça responderá por mim no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário. As cabras que não forem salpicadas e malhadas e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor pode considerá-las como roubadas. Labão disse: está bem, seja como você disse. Mas naquele mesmo dia Labão separou os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os cordeiros pretos, e os passou às mãos de seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira, de plântano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para beber água. E como acasalavam quando vinham beber, as ovelhas ficavam prenhas diante dos galhos,
e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados e dos animais pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. Todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhes, Jacó punha os galhos à vista do rebanho nos canais de água para que ficassem prenhes diante dos galhos. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha os galhos. Assim, os animais fracos eram de Labão e os fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servos, camelos e jumentos. Uma história estranha, né? Tem detalhes nessa história que fazem a gente coçar a cabeça e certamente não segue padrões científicos quando você vai ler certos detalhes aqui que aconteceram no final desse capítulo. Mas o que nós vamos ver hoje à noite é que o trapaceiro, ele se encontrou com outro trapaceiro. Já vimos na semana passada, né? O engano, a trapaça de Labão. A gente viu que Jacó queria se casar com Raquel. E na noite do casamento, Labão trocou as irmãs e deu Lia em vez de Raquel. Então o grande enganador, se deparou com outro enganador e ele colheu um pouco daquilo que ele havia plantado. Isso é a tendência em muitas de nossas vidas e é um padrão que a gente vai ver, que o que nós plantamos nós vamos colher em algum momento. É o caso de Jacó. Dois trapaceiros aparecem aqui nessa história e há uma negociação, um tipo de manipulação por parte dos dois. Mas o que nós vamos descobrir é que mesmo em meio a todo esse engano e essa manipulação, que a fidelidade, a graça e a misericórdia de Deus vai continuar a se tornar evidente na vida de Jacó. Em primeiro plano, hoje à noite, eu queria observar a bênção de Deus. A bênção de Deus. Por quê? Porque Deus abençoou a Jacó e também a Labão, de uma certa forma, apesar de todo esse engano. Então, muitas vezes a gente fica coçando a cabeça. Como é que pessoas enganadoras, pessoas manipuladoras foram abençoadas dessa forma por Deus? E a única coisa que nós podemos dizer é aquilo que Jesus vai dizer no Novo Testamento, é que a chuva cai sobre o justo e sobre o ímpio, certo? Então, só porque a gente vê uma pessoa ímpia, uma pessoa pecadora, vivendo um certo sucesso, vivendo uma certa prosperidade, não quer dizer que ela está fazendo a coisa correta, mas simplesmente quer dizer que há uma graça geral que toda a humanidade vai experimentar por parte de Deus. Mas há sim uma bênção específica que está alicerçada, está vinculada com a bênção que Deus prometeu a Abraão. Que Deus iria abençoá-lo e os seus descendentes, e que todos que abençoassem os seus descendentes também seriam abençoados. Nessa história, Labão vai acabar sendo abençoado justamente porque Deus está abençoando Jacó. Ele vai colher o fruto de uma bênção, apesar de ser um homem ímpio. Mas nessa altura da história, 14 anos já se passaram desde que Jacó havia fugido de Canaã para Harã, a fim de escapar de seu irmão. E também a fim de encontrar uma esposa. 14 anos. Primeiro ele prometeu trabalhar 7 anos para se casar com Raquel. Foi enganado, mas Labão permitiu que ele também se casasse com Raquel, se trabalhasse mais 7 anos. Então 14 anos se passam, ele agora está casado com 2 mulheres, e por favor não pense que isso aqui é um padrão que a gente deve imitar, porque muitas coisas que a gente vai ler na Bíblia não estão na Bíblia simplesmente para a gente dizer, está ali, então eu posso fazer. Não.
Porque muitas coisas que vão aparecer ao longo das narrativas bíblicas são pecados, são demonstrações de que o ser humano é imperfeito, que ele está vivendo de forma contrária ao plano perfeito de Deus. Porque se a gente volta para a ordem criada, para o início lá em Gênesis, nós vamos observar que o casamento foi entre um homem e uma mulher, foi o padrão perfeito de Deus. Mas acontece que no capítulo 3 de Gênesis, o pecado entrou na humanidade e, por consequência, o pecado danificou tudo, manchou tudo. E o casamento, relacionamentos entre homens e mulheres foram danificados. E ao longo da história, nós vemos aberrações a certo ponto de como deveria ser. Homens vivendo com homens, mulheres com mulheres, homens com mais de uma mulher. Isso é uma inversão dos valores que Deus espera para os seus. E ao longo das Escrituras, isso vai se tornando cada vez mais evidente. Mas ainda assim, Deus foi paciente, Deus foi misericordioso, mesmo quando as pessoas não seguiam a ordem de Deus. Então nós vimos que Jacó, depois de ter enganado seu pai Isaque, o seu irmão Esaú ficou furioso, né? Ficou enfurecido e quis matar o seu irmão. Então ele fugiu para a terra de seus parentes, lá em Arã. Ele pode ter escapado da vingança do seu irmão Esaú, mas ele acabou caindo na armadilha do seu tio Labão, que também era um grande trapaceiro e manipulador. Agora, tem muitas pessoas que não entendem alguns detalhes dessa história. Primeiro, Jacó não era um jovem quando ele fugiu de Canaã, quando ele enganou seu pai Isaque. Jacó já estava com mais ou menos 76 para 77 anos de idade, certo? Então ele já era um homem, já deveria saber melhor, já deveria ter uma certa maturidade para agir corretamente. Então ele vai para Arã, e ali ele vai casar, e vai casar mais de uma vez, e depois vai até ter relações com as duas servas das suas duas esposas. Então ele vai ter 4 mulheres, 2 esposas e 2 concubinas, e 11 filhos homens e uma filha, até essa altura da história. E agora ele já tem mais o quê? Mais uns 14 anos, ele está beirando o quê? 90 anos de idade. Não é uma criança, é um homem de idade, já devia ter maturidade. Mas Jacó, como a gente viu na semana passada, ele ficou inconformado com o engano de Labão, trabalhou mais 7 anos a fim de conseguir Raquel, a única esposa, e agora nesse ponto da história ele está pronto para voltar para a terra prometida, para Canaã, para a terra do seu pai. E a verdade é que a gente vai ver na história que o seu pai nem morreu ainda. 14 anos atrás ele recebeu a bênção do pai pensando que o pai já ia morrer, mas o pai ainda viveu um bom tempo depois dele voltar para Canaã. Isaac ainda está vivo, certo? Mas ele está pronto para voltar. E a realidade é que contendas e engano acabaram fazendo parte da vida dele, não somente quando ele estava em Canaã, mas agora também em Arã. Mas a verdade é que Deus ainda estava com ele. O trecho da semana passada, Deus disse a Jacó: eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que prometi. Deus prometeu, isso eu acho que foi 2 semanas atrás, né, Rony? Esse trecho, quando Deus apareceu a Jacó ali em Betel por meio de um sonho. Deus prometeu: eu estou com você e o guardarei por onde quer que você ande. Deus prometeu isso incondicionalmente. Ele não falou: se você me obedecer, se você andar justamente, se você fizer isso, aquilo. Não, mas eu vou fazer isso, e Deus é fiel, Ele cumpre a sua palavra. Deus fez muito mais do que Jacó pediu. Se vocês se lembram, ali em Betel, ele tentou barganhar com Deus, pediu de Deus alimento, roupas,
necessidades básicas para poder sobreviver. Mas Deus fez muito mais do que isso. E agora, como empregado de seu tio, Deus fez com que Jacó enriquecesse muito e também lhe concedeu muitos filhos. Como Deus havia prometido, ele, o Deus de Abraão e Isaque, abençoou Jacó a despeito do seu pecado. E por consequência, Labão vai colher o fruto dessa bênção também. Pelo que nós lemos na narrativa, Jacó nunca teve a intenção de ficar muito tempo em Harã. Ele queria simplesmente ficar ali o tempo suficiente para a ira do seu irmão se amenizar. Aí ele tinha toda a intenção de voltar para casa. Ele não queria ficar ali em Harã. Mas 14 anos se passaram. Agora está com 2 esposas, 2 concubinas, 12 filhos. Jacó, com 90 anos de idade, ele está pensando consigo mesmo: eu quero voltar para casa. Eu quero voltar para a terra prometida. Por quê? Porque Deus até prometeu que iria levá-lo de volta à terra. Ele havia trabalhado 14 anos, um trabalho árduo. Trabalhou como pastor de rebanhos. Trabalhou 14 anos para poder se casar com a mulher que ele amava. Além de trabalhar 14 anos, ele não teve direito a nada. Ele teve suas necessidades supridas, se casou, teve filhos, mas ele não teve direito a nada. Ele foi como simplesmente outro servo de Labão, não foi tratado diferente. Ele teve direito a nada por parte das riquezas de Labão. Então, como genro de Labão, genro e sobrinho, viu? Como genro e sobrinho de Labão, certamente ele desejou ser recompensado melhor do que tinha sido. Ele se achava mais do que um mero empregado. Eu sou família. Mas, ao mesmo tempo, Jacó foi cada vez mais conhecendo o caráter de Labão e sabia que não seria tão simples assim. Seu pedido não estava baseado no fato dele ser o genro de Labão. Quando ele faz o pedido para Labão de deixá-lo voltar para a terra prometida, ele está fazendo o seu pedido baseado no fato que ele havia feito um bom trabalho. Ele foi um bom empregado. Seu trabalho foi tão bom e o seu desempenho foi tão bom que Labão havia enriquecido e muito. Nós lemos no trecho que os seus rebanhos cresceram, aumentaram, suas riquezas aumentaram. Jacó queria que Labão reconhecesse que ele havia se esforçado muito durante esses 14 anos. Isso deveria ter sido o suficiente para Labão dizer: tudo bem, você pode levar sua família e voltar para a sua terra. 4 vezes no diálogo de Jacó com Labão, ele se refere ao seu trabalho, ao seu serviço, ao seu desempenho. E ele também lembrou a Labão que Labão era agora um homem muito mais rico por causa do trabalho de Jacó. A verdade é que Labão não precisava de nenhum lembrete, né? Labão sabia muito bem. E na sua interação com Jacó, vemos que ele até diz que por meio de adivinhações ele descobriu que o Deus de Jacó havia o abençoado, né? Também outra coisa, nós não devemos buscar adivinhações, não é o que está sendo sugerido. Ele era um homem obviamente pagão, mas Deus revelou a ele, mesmo assim, que ele era o Deus de Jacó e que ele estava abençoando Jacó. Labão não queria perder esse trabalho, não queria perder esse sucesso que ele havia recebido por meio do trabalho. Então, a gente vê essa interação de engano, voltando lá para Canaã, quando Jacó enganou seu pai Isaque, ele foi para Harã, onde Labão enganou Jacó. E agora, nessa interação, a gente vai ver uma certa manipulação, e o engano é mais sutil, certo? Mas há uma certa enganação para que ele consiga uma parte das riquezas de Labão antes de voltar
para Canaã. E a gente vê que sempre houve consequências, né? Quando nós praticamos o pecado, a gente vai colher certas consequências. E foi justamente esse o caso de Jacó. Mas Jacó, pelo que a gente vê, a intenção dele era principalmente de levar a sua família de volta à terra prometida. E ele insistiu com Labão, mas Labão não quis abrir mão. Ele disse: não vou deixar. Você fica mais um pouco, trabalhe mais um pouco. E como um bom trapaceiro que Jacó era, ele meio que aplicou o que nós chamamos aqui da lei de Gerson, né? Ele tirou vantagem do seu tio ganancioso. Ele vai ficar mais 6 anos, certo? Vai ficar mais 6 anos trabalhando em Harã. Em total, 20 anos fora da terra prometida. 20 anos, trabalho esforçado, um trabalho árduo. Agora um pai de 12 filhos, uma família, não uma família estruturada corretamente, mas ele tinha muitas responsabilidades. Então, Jacó sugeriu o seguinte, então vamos tentar acompanhar o que foi sugerido aqui nessa última parte do capítulo. Jacó sugeriu que ele continuaria cuidando dos rebanhos de Labão com uma condição, certo? Ele cuidava de gado, cabras, ovelhas, cuidava de todos os animais do seu tio. Ele sugeriu o seguinte: a minha condição é que, como salário do meu trabalho, eu vou ficar, mas como salário, eu quero um rebanho pequeno, só uma parte do seu rebanho. E a parte que eu quero é a seguinte: eu quero todos os animais salpicados, pintados e cordeiros pretos. Ele fez uma escolha bem específica, né? A gente vê isso nos versículos 31 e 33. Ele disse assim: qualquer filhote que nasceria daqui para frente entre esses rebanhos, que também tivessem manchas, listras ou pintas, ou ovelhas pretas, esses também pertenceriam a Jacó. Beleza. Agora, se você sabe alguma coisa de ciência, se você entende um pouco de biologia, você sabe que estes animais são a exceção e não a norma, são a minoria entre os rebanhos, certo? Os animais salpicados, listrados, não são a norma. Você ainda encontra esses animais, mas de uma forma bem abrangente, a maioria das ovelhas são brancas. A maioria. Existem ovelhas pretas, sim. A maioria das cabras, dos bodes, são marrons ou pretos. Mas de vez em quando você vai encontrar bodes e cabras pintados, com manchas. Então, Labão deve ter pensado consigo mesmo: esse é um bom negócio. Eu vou dar para ele só uma minoria, uma pequena parte de todos os meus rebanhos. Na verdade, Jacó, como pastor de ovelhas, poderia ter pedido 20%. Isso teria sido o normal para pastores de rebanhos daquela época. Eu quero 20%, mas não, ele pediu até menos, porque a porcentagem acaba sendo até menos de 20% de animais que acabam com essas características. Mas antes que Jacó pudesse fazer qualquer coisa, Labão passou a perna de novo. E ele, em vez de permitir que Jacó ficasse com todos esses animais que ele tinha pedido, os animais listrados, salpicados, pintados, os cordeiros brancos, ele deu todos esses animais para os seus filhos e mandou os seus filhos irem embora a uma distância de 3 dias de viagem, deixando Jacó apenas com as ovelhas brancas de Labão para cuidar, e provavelmente as cabras marrons e pretas. Nenhuma listrada, nenhuma pintada. E Labão deve estar pensando: puxa, não tem jeito agora com esses animais que eu deixei, que ele vai conseguir de alguma forma ter alguns animais das características que ele está pedindo. Mas não nos parece que Jacó se estressou, não ficou preocupado, ele não desanimou, nem desistiu.
E daqui para frente na história, o negócio vai tomar um rumo muito estranho. Porque Jacó passou a praticar um ato um tanto supersticioso. Não é um ato biologicamente que faça sentido. Ele fez o quê? A fim de aumentar o seu rebanho, Jacó descascou alguns galhos de algumas plantas, plátano, estoraque e outras plantas aqui, e ele colocou listras brancas nesses galhos e colocou os galhos em frente aos bebedouros onde os animais costumavam beber água. Acontece que também era o lugar onde os animais acostumavam a acasalar, certo? Não sei o porquê, mas era esse espaço. Então, na mente dele, a ideia era que ao os animais se acasalarem em frente aos galhos listrados, que eles produziriam filhotes listrados, pintados ou com alguma mancha. E estes então seriam acrescentados ao seu rebanho. Agora, eu e você, nós sabemos que isso não faz o menor sentido de forma científica. Mas é provável que ele estava praticando algum ato supersticioso comum da época. Sendo a ideia de que aquilo que o animal visse enquanto se acasalasse, isso poderia acabar afetando o filhote. Então, via as listras e o filhote iria nascer também com listras. Bobagem, né? A gente acaba pensando assim. Então, o que nós podemos afirmar é que os rebanhos de Jacó aumentaram. Deus concedeu rebanhos pintados, ovelhas pretas, e os rebanhos de Jacó começaram a crescer de forma exagerada, a ponto que ele ficou riquíssimo. Imagine Labão, coçando a cabeça, eu pensei que não ia dar certo. Mas vocês acham que foi porque ele havia colocado aqueles galhos ali em frente ao bebedouro que ele se enriqueceu, que nasceram mais filhotes com as características que ele queria? Não. O que nós podemos afirmar é que Deus estava cuidando de Jacó soberanamente e o abençoando a despeito de suas ideias estranhas. E às vezes Deus faz isso, né? Deus é paciente, Ele é misericordioso, Ele é gracioso conosco. E Deus abençoou. Agora vamos correr para frente, porque nos últimos 20 minutos nós vamos ler o capítulo 31 e tirar algumas lições no final. Então primeiro vimos a bênção de Deus, Ele se enriqueceu. Agora capítulo 31, vamos ler primeiro os primeiros 21 versículos, uma história muito interessante. E o engano, a trapaça, a manipulação, tudo isso vai continuar. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir de que era do nosso pai. Os irmãos ali estão murmurando, reclamando, Jacó está ficando rico. E eles ali, puxa, isso aí devia pertencer ao nosso pai, né? Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável. Eu acho que a ficha já tinha caído há um bom tempo, mas nada melhorou como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e para sua parentela, e eu estarei com você. Novamente, a promessa de Deus de que ele estaria com Jacó. Versículo 4. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho e lhes disse: vejo que o rosto de seu pai, do pai de vocês, não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmas sabem que com todo o empenho tenho trabalhado para o pai de vocês. Mas ele tem me enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Imagina isso. Porém, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: os salpicados serão o seu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se ele dizia: os listrados serão o seu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Assim, Deus
tirou o gado do pai de vocês e o deu a mim. Observem essa expressão no meio de toda essa história. Não foi a técnica ali dos galhos, não foi algum plano, mas foi Deus. Deus tirou o gado, ou podemos dizer os animais, os rebanhos do pai de vocês e deu a mim. Pois chegado o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó. E eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Eu sou Deus de Betel. Lembra daquele sonho? Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia desta terra e volte para a terra de sua parentela. Então Raquel e Lia disseram, será que ainda existe para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Então Jacó se levantou, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir. O gado de sua propriedade que havia acumulado em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Então Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas. Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó enganou Labão arameu, não revelando que tinha planos de fugir. E fugiu, com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo dos montes de Gileade. Meus queridos, se você lê a narrativa da vida de Jacó, é engano após engano. É uma palavra que vai constantemente se repetir. Ele enganava, foi enganado, depois enganava, depois foi enganado. A vida de integridade vai colher frutos que vão levar você a viver uma prosperidade espiritual. Mas quando você vive com os mesmos padrões, acorrentado aos mesmos pecados, você pode ter certeza que você vai colher o fruto dessa vida. Mas ainda assim, Deus estava cuidando. Então aqui a gente vê Jacó partindo, certo? O Senhor disse a Jacó, volte para a terra dos seus pais. 20 anos se passaram, agora volte. Está na hora. Jacó agora com 90 e tantos anos de idade, volte agora para a terra de seu pai. Jacó enriqueceu porque seu rebanho aumentou. E os filhos de Labão ficaram invejosos, furiosos, murmurando. E até percebendo ao longo desses anos que Labão não gostava muito dele, Jacó disse, agora chegou a hora. E o Senhor confirmou isso. Por meio de um sonho. O Senhor confirmou isso e disse que Jacó agora deveria voltar. Então Jacó agora está decidido. Eu não vou ser mais manipulado, eu não vou ser mais enganado, eu não vou trabalhar mais nem um dia para o meu tio. Eu agora vou voltar. Não haveria mais barganhas, nada mais de negociações. Jacó chamou as suas esposas e pela primeira vez na vida de Jacó, pelo que eu percebo, pela primeira vez, ele reconhece a mão de Deus. Reconhece que foi Deus que deu a ele essa riqueza. Ele reconhece que foi Deus que havia agido e lhe abençoado. Que o Deus de seu pai, o Deus de seu avô, é o Deus que também está lhe abençoando. É o mesmo Deus que ele havia encontrado ali em Betel. E as esposas de Jacó, ouvindo essas palavras comoventes, elas se uniram pela primeira vez na história de Jacó com as esposas, né? Porque até então elas não gostavam uma da outra. Havia muito conflito ali naquele lar. Agora elas estão unidas com Jacó, determinadas a sair da casa de seu pai e a ir para Canaã.
Por quê? Porque elas reconheceram que Labão, além de ter sido um patrão terrível, foi um tio terrível e um pai terrível. E elas estavam prontas a abrir mão de tudo e partir, ir embora. E a gente vê até que a partida aconteceu por meio de engano, né? Diz que Jacó enganou e saíram escondido. Não se despediram, simplesmente foram embora. Mas veja o que acontece no versículo 22. Então, 3 dias se passaram, eles fugiram. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó havia fugido. Você pode pensar, mas como é que levou 3 dias para ele descobrir que eles tinham ido embora? Precisa se entender um pouco de como se vivia naquela época. Eles viviam como pastores de rebanhos, assim, em campos, às vezes de forma muito distante um do outro, às vezes quilômetros, às vezes dias de viagem entre um e o outro. Labão recebeu notícia de que Jacó havia partido. 3 dias se passaram, né? Reuniu seus parentes, juntou a família para uma reunião familiar e saiu no encalço de Jacó por 7 dias de viagem e o alcançou nos montes de Gileade. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão, o arameu, e lhe disse: cuidado, não fale a Jacó nem bem nem mal. Labão alcançou Jacó. Este havia armado sua tenda naqueles montes. Também Labão armou sua tenda com seus parentes nos montes de Gileade. E Labão disse a Jacó: que foi que você fez? Você me enganou e levou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra, como se ele tivesse levado elas forçadas, né? De forma forçada. Por que você fugiu em segredo e me enganou e não me disse nada? Eu o teria despedido com alegria. Será? Eu acredito que não. Eu teria lhe despedido com alegria, com cânticos, com tamborins e com harpa. O que ele nunca fez em 20 anos, ele agora vai fazer porque Jacó quer ir embora. Não. E por que não permitiria que eu beijasse meus netos e minhas filhas? Nisso você agiu como tolo. Tenho em minhas mãos o poder para fazer mal a vocês. Mas ontem à noite, o Deus do pai de vocês me falou e disse: cuidado, não fale a Jacó nem bem nem mal. E agora que você partiu de vez, pois está com saudades de casa de seu pai, por que roubou os meus deuses? Jacó respondeu: porque tive medo, pensei assim, para que não aconteça que me tome à força as suas filhas, que seja morto aquele com quem o Senhor achar os seus deuses. Na presença de nossos parentes, verifique o que pertence ao Senhor, e se tiver comigo, pode levar embora. Acontece que Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia e na tenda das 2 servas, mas não achou nada. Vasculhou todas as tendas. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia pego os ídolos do lar e depois de colocá-los na sela de um camelo, estava sentada sobre eles. Labão apalpou toda a tenda e não os achou. Então Raquel disse ao pai: não fique zangado, meu senhor, por eu não poder me levantar na sua presença, pois estou no meu período menstrual. Ele procurou, mas não encontrou os ídolos do lar. Então Jacó ficou zangado e discutiu com Labão. Dirigiu-se a Labão dizendo: qual é minha transgressão? Qual o meu pecado para o Senhor me perseguir com tanta fúria? Havendo apalpado todos os meus utensílios, quais foram os utensílios de sua casa que o Senhor encontrou? Coloque-os aqui diante dos meus parentes e dos seus parentes, para que julguem entre nós dois. 20 anos eu estive com o Senhor. As suas ovelhas e as suas cabras nunca perderam as crias, e não comi um só carneiro do seu rebanho. Não lhe apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras, assumi o prejuízo? Da minha mão o Senhor o requeria, tanto o roubado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci na sua casa.
14 anos trabalhei para o Senhor pelas suas 2 filhas, e 6 anos trabalhei para conseguir o seu rebanho. 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite Ele repreendeu o Senhor. Que história, hein? 20 anos depois de Jacó ter chegado em Harã, ele e as suas esposas finalmente fizeram as malas, partiram no meio da noite. Mas quando Labão ficou sabendo, não ficou nada contente, foi atrás. Demorou, como a gente viu, 7 dias para alcançar a caravana de Jacó. Mas já próximo à terra de Canaã, os 2 trapaceiros se encontram no que poderia ter sido uma confrontação feia. Poderia ter acabado em morte. Pelo caráter dos 2, a briga poderia ter sido feia. Labão, por sua vez, bancou o papel de pai injuriado, né? Eu queria só beijar minhas filhas e os meus netos, queria me despedir de vocês todos. Perguntou quem havia roubado os seus ídolos. Curioso isso, né? A gente vê na narrativa que Raquel roubou os ídolos da casa de Labão. Era comum naquela época, especialmente nos povos pagãos, ter ídolos da casa. Eram pequenos ídolos que eram guardados ali por diversas razões, por proteção, para ajudar com fecundidade, para ter sucesso nos trabalhos. Então os deuses para eles eram importantes, e ela roubou esses ídolos. Não sabemos o porquê. Não sabemos se ela roubou os ídolos porque ela queria a bênção ou a proteção desses ídolos, ou se ela roubou simplesmente porque ela estava enfurecida com seu pai depois de tudo que ele havia feito. E ela fez simplesmente para passar a perna nele uma última vez. A gente não sabe o porquê, mas foram ídolos. Isso aqui é um desenho de ídolos e é um pouco estranho, mas na verdade são desenhos parecidos com alguns ídolos que foram encontrados em escavações arqueológicas ali da região de Mesopotâmia. Vejam aqui. Isso aqui são pequenos ídolos, às vezes 10 centímetros para 20 centímetros. Eram pequenos, mas às vezes ficava um perto da porta da casa para proteger. Às vezes tinha um guardado dentro de um quarto. E esses ídolos eram a proteção e o sucesso e o cuidado da família na mente deles. Obviamente nós sabemos que não é nada do tipo. Mas Jacó ficou ofendido. Como assim? Eu não roubei nada? E ele falou honestamente, porque ele não sabia que Raquel havia tirado. Ele respondeu honestamente. Ele falou, tudo bem, pode olhar em tudo, pode vasculhar o acampamento, pode entrar em todas as tendas, pode ver tudo que a gente tem, abrir todas as bolsas, as malas, pode ver, você não vai encontrar. Então Labão, a gente vê, ele revista todas as barracas da casa, mas não encontra. Acontece que Raquel, fingindo que estava menstruada, ela disse que foi essa razão que ela não queria se levantar e os ídolos estavam ali escondidos embaixo da roupa dela. Que coisa, hein? É engano após engano após engano. É uma família carente da misericórdia de Deus. Labão não quis falar muito a respeito, provavelmente a situação lhe deixou um pouco desconfortável, então tudo bem. Quando Labão não conseguiu encontrar os ídolos, Jacó reagiu, agora ele enfurecido, né? Labão chegou todo cheio de fúria, agora não encontrou os ídolos, provavelmente um pouco acanhado, agora é a vez de Jacó. Se enfurece, declara que Labão apenas havia prosperado ao longo dos anos porque Deus havia estado do lado de Jacó. E finalmente, eu digo finalmente porque em diversos momentos Jacó vai falar sobre Deus, vai falar sobre o Deus de seu pai, vai falar sobre o Deus de Abraão.
Mas finalmente Jacó vai demonstrar um certo temor e fé, mesmo uma fé imperfeita, por Deus. Versículo 42 ele diz: se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Ele disse assim: Labão, você teria me mandado embora com nada, de mãos vazias, mas foi Deus que me deu essas coisas. Deus viu o meu sofrimento, o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite repreendeu o Senhor. Mais alguns ídolos. A jornada de volta para Canaã com certeza foi uma viagem longa, dolorosa, e agora eles estão prestes a entrar na terra prometida. Jacó finalmente aprendeu uma lição importante, depois de tantos anos, né? A lição de que Deus é fiel e que Deus havia permanecido do seu lado ao longo de toda a jornada. Ao se preparar para a próxima fase da jornada, Jacó agora poderia confiar plenamente na presença e no cuidado constante do Deus fiel. E agora nós vamos terminar com uma última parte aqui, são apenas 13 versículos para encerrar o capítulo. Então Labão respondeu a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus netos e os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que você está vendo é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos meus netos que elas deram à luz? Venha, pois, e façamos uma aliança, eu e você, que sirva de testemunho entre mim e você. Ele cedeu, levantou a bandeira branca. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna e disse aos seus parentes: ajuntem pedras. Eles foram juntar pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Labão deu-lhe o nome de Gergar-Salduta, mas Jacó lhe chamou de Galede. E Labão disse: seja hoje este montão de pedras por testemunho entre mim e você. Por isso foi chamado de Galede e Mispa, pois disse: que o Senhor vigie entre mim e você e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas e tomar outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Labão continuou: eis que este montão de pedras e esta coluna que levantei entre mim e você, seja um montão testemunha, e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei para o lado de lá do montão, e você não passará para o lado de cá do montão da coluna. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de Isaque, seu pai. E Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus parentes para uma refeição. Eles comeram e passaram a noite na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou de madrugada, beijou seus netos e as suas filhas e os abençoou, e partindo, voltou para sua casa. Uma vez que os dois trapaceiros haviam firmado um acordo, eles amontoaram uma pilha de pedras ali, um lugar chamado Mispá, que é logo aqui em Canaã. Eles amontoaram uma pilha de pedras como monumento para comemorar esse acordo. E o acordo era o seguinte: você não passa desse lado e eu não passo para o seu lado para lhe fazer mal, nem você para fazer mal a mim. Monumentos fazem parte da história humana, por uma razão ou outra. Monumentos são erguidos para se lembrar de uma grande vitória numa batalha. Monumentos às vezes são erguidos para se lembrar de um momento marcante numa transição da nação. Aqui não é nada diferente. É um monumento para refletir o que era, na verdade, um comportamento comum na época do Velho Testamento.
era comum que as pessoas usassem pedras como memoriais para lembrar eventos significantes. Muito tempo antes, Jacó havia erguido uma coluna de pedra em Betel, 20 anos antes, né? Após o seu sonho divino. Mais tarde, quando ele voltaria a Betel, e a gente ainda vai ver nas próximas semanas, ele vai erguer uma nova pedra para lembrar do lugar onde Deus falou com ele. Na Bíblia, há muitos relatos em que memoriais de pedras são momentos significantes na transição da história de Israel. No livro de Josué, só para dar uma ideia, só um parêntese, no livro de Josué, os memoriais de pedra são significantes. Há 7 memoriais de pedras que são edificados na terra de Canaã, quando a nação de Israel, com a liderança de Moisés, está voltando da escravidão no Egito e estão conquistando de novo a terra prometida. O primeiro foi construído quando atravessaram o rio Jordão aqui em cima, porque eles deram a volta aqui por baixo e entraram por cima, e depois eles fizeram todos esses monumentos. O memorial de pedras foi deixado por diversas razões, mas entre elas foi deixado a fim de que futuras gerações pudessem perguntar a respeito das pedras e os mais idosos pudessem contar sobre o que havia acontecido. Nesse caso, poderia contar sobre os milagres que Deus havia feito, sobre o cuidado de Deus, mas os memoriais foram feitos para lembrar a ação de Deus. Tem 2 memoriais significantes entre estes 7. Um deles, justamente aqui em Mispá, que vai ser erguido depois dos 400 e tantos anos de escravidão no Egito. Eles vão voltar justamente para esse lugar onde Jacó firma esse acordo com Labão, centenas e centenas de anos antes. Mas 2 memoriais importantes que a gente vê, então, um deles é esse. Outro, eles fizeram assim que chegaram em Canaã, porque eles atravessaram o rio Jordão e Deus fez com que eles atravessassem em terra seca. Lembra, foi a segunda vez que Deus partiu as águas, eles atravessaram sem se molhar, sem se afogar. Essas pedras, esses memoriais marcam momentos significantes na história. E em conclusão, até esse ponto da história, entre o relacionamento entre Deus e Jacó era unilateral. Jacó buscando sucesso, segurança, riqueza por si mesmo, mas realmente nunca dependendo do auxílio de Deus. Ainda assim, Deus o abençoou, lhe deu prosperidade e lhe protegeu. A despeito das tentativas de Jacó de alcançar por si mesmo o que Deus já havia prometido, Deus permaneceu fiel. E a fidelidade de Deus em nenhum momento foi frustrado por falta de fé da parte de Jacó, nem pelo seu pecado. Lá na frente, no Novo Testamento, em Romanos, o apóstolo Paulo escreveu a respeito da grande fidelidade de Deus a despeito da infidelidade humana. Em Romanos 1, Paulo descreve como todas as pessoas pecaram e se rebelaram contra Deus, contra a vontade de Deus. Como resultado, em Romanos 3, Paulo vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ainda assim, Deus foi fiel às suas promessas para com o povo judeu. Na verdade, também para toda a humanidade, porque as suas promessas tiveram efeitos ou benefícios para toda a humanidade. E nós sabemos que sua maior demonstração de fidelidade foi a morte do seu Filho Jesus Cristo. Morto em nosso lugar, tomando a cruz para pagar o preço do nosso pecado. E em Romanos 5, Paulo nos lembra que Deus provou a sua fidelidade e amor
De tal forma que nós, em nossa condição de pecado, fomos demonstrado tamanha graça, misericórdia e amor. E Cristo morreu por nós, quando ainda éramos inimigos de Deus. A história de Jacó, junto com as palavras de Paulo em Romanos, ilustram uma verdade fundamental a respeito do caráter de Deus. E se você saiu hoje à noite se esquecendo de todos os detalhes da narrativa de Jacó, porque foram muitos detalhes, lembre-se do seguinte: a fidelidade de Deus não depende da nossa fidelidade. Não depende de nós andarmos em perfeição. Nessa altura da história, Jacó começou a reconhecer a mão de Deus no seu sucesso, na sua prosperidade, no seu cuidado. E eventualmente, Jacó reconheceria que Deus havia cuidado dele ao longo de sua vida inteira, não apenas nos seus 20 anos em Harã. Como crentes em Jesus Cristo, nós aprendemos a confiar no caráter de Deus. Nós passamos a viver cada vez menos buscando interesses pessoais. Como nós vimos no início, a nossa tendência é de voltar para esses desejos orgulhosos. Nós precisamos nos render, nós precisamos nos ceder diante de Deus e entregar a Deus o que levou anos para Jacó discernir. Deus tem nos dado uma promessa de que estaria presente conosco em todo momento, em todo lugar. E a verdade é que nós temos uma promessa muito melhor ainda do que qualquer promessa que Jacó recebeu. Por quê? Porque em João capítulo 14, Jesus vai nos dar a promessa da presença do seu próprio Espírito Santo. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo. Ouçam essas palavras: o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, estará com vocês. Gente, que bênção! Jacó teve que aprender muita coisa para descobrir que Deus estava presente com ele ao longo de toda a sua vida. Nós hoje que conhecemos a Jesus Cristo como Salvador, temos a presença do seu Espírito Santo conosco, aqui, agora, neste lugar, em todo lugar que andarmos. E nós podemos ter a certeza que Deus nunca nos abandonará, nunca nos deixará, porque o seu próprio Espírito Santo está do nosso lado. Vamos orar? Senhor Deus, eu confesso que muitas vezes eu me pareço muito mais com Jacó do que com aquilo que o Senhor deseja. Minha tendência tantas vezes, ó Deus, de cair nos velhos pecados, nas velhas tendências. Ó Deus, se dependesse de mim, eu acabaria no inferno devido ao meu pecado que é tão grande. Mas porque o Senhor é gracioso e misericordioso e enviou o teu Filho Jesus Cristo para morrer em meu lugar. Hoje, por meio de fé em Cristo, eu tenho certeza que o Senhor não apenas me abençoa e me guarda, mas que o Senhor está presente aqui, agora. Obrigado, Pai, pela presença do teu Espírito que está conosco, habitando dentro de nós, nos fortalecendo, nos santificando, nos encorajando, ó Deus, em momentos de fraqueza. E, ó Deus, eu clamo a Ti, que o Senhor nos ensine por meio dessas histórias a ter corações quebrantados e que diariamente o Senhor remova o pecado, esses vestígios da velha natureza, para que venhamos a andar em santidade, para a Tua honra e Tua glória. Mas Deus, antes de terminar, eu também te peço por qualquer pessoa aqui neste lugar que, como Jacó, ainda não abraçaram verdadeiramente a fé por completo, ainda não entendem tudo.
Pessoas ainda que não têm o Espírito Santo, como Jesus mesmo disse. Pessoas que não creem porque não veem. Pai, eu peço que hoje à noite o Senhor remova as chagas dos olhos para que haja uma iluminação à verdade do Evangelho. E que aqui neste lugar haja arrependimento e salvação. Pai, eu peço por qualquer um que não conhece Jesus como Salvador, que hoje à noite, ao sair daqui, saia com a alegria de ter tido um encontro com Cristo e a certeza da presença do Teu Espírito. Pai, tudo isso nós te oramos, nós te agradecemos e nos rendemos. Em nome de Jesus, amém.